Se você assistiu o filme Os Mercenários, provavelmente você conhece esse avião e essa escotilha onde eu tô. Só que esse avião não é só do modelo do filme Os Mercenários. Esse avião foi usado no filme Os Mercenários, no primeiro de 2010. Hoje então eu vou contar um pouco mais da história desse anfíbio, o Albatross. Fala pessoal do Aero, tudo bem? Hoje eu estou aqui em Campinas, no aeroporto Campo dos Amarais, da aviação geral, nesse avião. Esse aqui é um Albatross, um avião do pós-guerra, esse avião de 1949, muito conhecido nessa época, muito utilizado entre a Segunda Guerra Mundial, a Guerra do Vietnã. A Guerra do Vietnã tornou esse avião mais conhecido também, né, porque ele foi muito utilizado lá. Só que essa peça especificamente tem uma história ainda mais interessante, porque ele também foi o avião do Stallone no filme Os Mercenários, de 2010. E se você assistiu esse filme, você deve lembrar que o Jason Statham subiu nessa escotilha e atirou ali nos inimigos daqui. Bom, vou falar um pouquinho a história desse avião e, aproveitando que eu já estou aqui, falar por que existe essa escotilha e ela não foi feita para alguém subir aqui e atirar nos inimigos, porque esse avião não é um bombardeiro, esse avião não é um caça, não carrega armamentos. Esse aqui é um avião feito ali logo depois da Segunda Guerra Mundial com o objetivo de missões de busca e salvamento da Marinha dos Estados Unidos. Então ele foi feito pela Grumman, fabricante dele, uma fabricante americana, para atender a Marinha dos Estados Unidos. Como ele é um avião anfíbio, ou seja, ele opera tanto na terra quanto na água, essa escotilha está aqui para que um dos tripulantes ancore esse avião ou atraque o avião no porto. Então é uma operação já na água. Ninguém vai vir aqui com o avião em voo, a não ser que você seja o Jason Statham no filme Os Mercenários. Então vou dar uma volta para mostrar mais detalhes desse avião. Aqui na escotilha dá para ver muito que esse avião é um barco. Que avião que você conhece que carrega corrente? Não é pouca corrente não, ó. Porque tem a âncora, né? Essa corrente está conectada à âncora aqui, ó. Também tem um cabo. Dá uma olhada. E algumas outras coisas, cablagem. Bem interessante. Tem uns suportes aqui de cilindros, não sei exatamente do que era. Bom, vamos ver mais. Eu não sou Stallone, mas estou aqui no comando do Albatross. Ó, que avião legal, avião bimotor, todos os parâmetros de motor aqui no meio. Tem esse painel aqui que ele sobe para poder acessar ali, ó, fica mais fácil a entrada da escotilha onde eu estava. Inclusive, aquela parte da frente podia ser acessada em voo para manutenção, por exemplo, não para sair ali na escotilha. Eu acho engraçado nesse tipo de avião, o avião anfíbio, ele é grande, ele é largo, então a distância, né, entre os dois pilotos, comparando com outros aviões desse porte, olha isso aqui, olha o manche. E o que a gente tem de instrumentos, né? Bom, é bem simples o painel, apesar de parecer muita coisa, mas tem só um horizonte artificial, altímetro, o velocímetro aqui, o climb, os parâmetros de motor que eu falei. No Brasil ele não voava em instrumento, mas ele podia voar por instrumento, só para falar um pouquinho, contextualizar mais essa história, né, do Albatross. Então ele começou operando na Marinha dos Estados Unidos, depois ele entrou em estoque na Marinha dos Estados Unidos, ou seja, ele parou de operar ali, até que a Força Aérea dos Estados Unidos pegou esse avião e começou a operar também. Isso não aconteceu só com essa peça, mas também com outros Albatross aí ao longo da história. Depois da Força Aérea dos Estados Unidos, o avião veio para a Força Aérea Brasileira, junto com aquele Albatross que está no Musal. Eu acabei não mostrando o Albatross do Musal quando eu fui para lá. Aquele lá é o FAB 6534 e esse aqui é o FAB 6535. Esse Albatross operou na Força Aérea Brasileira até o início dos anos 80 e depois, em 2004, ele foi adquirido pelo Carlos Zedo e pelo Eloy para poder colocar em condições de voo, né, e começar a operar. E aí entrou o filme Os Mercenários, lá em meados de 2009, e eles pegaram esse investimento do filme, puseram o avião para voar de novo e o avião fez aquelas cenas marcantes do filme que foram gravadas lá em Mangaratiba, no litoral sul do Rio de Janeiro. Depois do filme, o avião ainda voou um pouco na Esquadrilha Oi, do Carlos Zedo, da Mônica Edo, e aí parou de voar. Agora eles estão trabalhando, o Eloy está trabalhando nele para poder operar de novo e fazer esse avião voar. E com certeza a gente vai acompanhar o primeiro voo desse avião. A única razão desse avião ainda não estar voando não é nem por conta do avião em si. O avião está operacional, dá para girar os motores, o giro dos motores vai ficar para um vídeo muito em breve, para você ver como é que é o acionamento de um avião desse, mas falta piloto. Porque para voar esse avião tem que ser um piloto de anfíbio multimotor, porque ele é um bimotor e não tem esse tipo de piloto aqui no Brasil.
Então é uma coisa que eles estão resolvendo, vai se resolver, esperamos em breve para a gente poder ver esse avião novamente voando. O único piloto que voava esse avião no Brasil era o Carlos Edo, né, que eu já tive o prazer de voar com o Edo no T6, mas infelizmente o Edo faleceu e não tem mais piloto por enquanto para poder operar esse avião. Falando um pouco mais do avião, né, agora que você já entendeu a história dessa peça, essa característica que eu acho bem interessante do avião anfíbio, né, que a manete de potência, diferente de praticamente todos os outros aviões, que fica ou na mão direita ou na mão esquerda, dependendo do avião, esse aqui fica em cima. Olha, eu nunca pilotei avião com a manete assim, mas eu acho um pouco estranho a manete aqui em cima, parece que você não tem um apoio de braço. Aqui a gente tem a manete de mistura, né? Trata-se de motor a pistão, então é potência, mistura, flap. Aqui tem as seletoras de combustível dos motores, dos tanques, né? Então, para você fechar o tanque, abrir o tanque, parte de bandeiramento de hélice. E temos o painel de rádio também. Esse avião operava com 4 tripulantes: piloto, copiloto, navegador e operador de rádio. Vamos ver o posto desses outros pessoal aqui atrás. Olha só a altura para descer aqui do assento do piloto. Ali tem uma janelinha para ter um contato visual com o trem de pouso. Como esse avião é anfíbio, o trem de pouso é retrátil, então ele recolhe. Para ver o trem de pouso principal também tem essa escotilha, dá para ter um contato visual ali. Esse é o assento do operador de rádio, né? Ele consegue acessar isso daqui. Ali atrás a gente tem o assento do navegador. Nessa época dos anos 50, muito importante o navegador, já até falei isso em outros vídeos, então para o avião poder fazer um voo mais longo. Esse avião, afinal de contas, tem autonomia de 13 horas de voo, mais de 4.000 quilômetros, então precisa do navegador operando aqui. Inclusive, em outro vídeo eu também já falei da navegação celestial, que usa um negócio chamado periscópio sextante. É esse equipamento. Em outros aviões eu já mostrei também lá no Musal. Bom, se trata de um avião militar. Então, conforto interno não era o objetivo. O objetivo era busca e salvamento. Então, a capacidade para até 10 pessoas, 4 ou 6 tripulantes. 4 tripulantes se for uma operação mais curta, 6 tripulantes se precisar de uma tripulação extra também. E aí, os assentos de um avião militar que a gente já viu em outros também. Na época do navegador a bordo, tinha uma área muito importante que era uma mesa. Por quê? Porque quando a gente fala de um navegador, a gente tem itens muito importantes, como uma carta aérea. E olha que legal, essa mesa ela é feita exatamente para caber uma carta. Também, ó, quem quiser usar um computador de voo para fazer navegação, então tá aqui. Continuando, tem algumas coisas interessantes nesse avião, como por exemplo, essa escotilhazinha. Abrindo essa escotilha, essa portinha, dá para ver certinho o trem de pouso. Além do contato visual que os operadores, os tripulantes tinham, né, na hora de pousar, essa portinha servia para travar o trem de pouso caso acontecesse uma pane. O trem de pouso ele tem que baixar e travar. Então, se ele não travasse, ele podia pegar aqui um arpão e encostar na trava, passando por essa portinha, travou o trem de pouso e aí pode fazer o pouso com segurança. Tem algumas tomadas também, né, energia espalhadas pelo avião. A configuração muda aí de acordo com o avião, com a época dele também, né? Então, no caso, tem essas poltronas, mas tinham beliches para a tripulação dormir ao longo do voo. Afinal de contas, a gente está falando de voos de mais de 10 horas, então imagina. E essa parte é interessante, porque isso aqui é uma outra escotilha. Isso aqui abre e eles poderiam guardar qualquer coisa e falam até que poderia guardar um motor extra dentro desse avião. Dava uma pane, precisava trocar o motor, podia vir um guincho, pegar esse motor e sair ele por cima, mas também outros tipos de carga poderiam sair por aqui. A porta de entrada, na parte de trás do avião, e atrás dessa porta tem o banheiro. Bom, antes do banheiro, tem um depósito para guardar coisa aqui, um armário. E aqui o banheiro. No caso, esse banheiro ele tá sem vaso, não tá completo, mas dá para ver a piazinha, uma janelinha e tem uma outra porta atrás que é para acessar a cauda, né? Manutenção, acessar a cablagem, qualquer coisa, dá para ir alguém lá. Vamos ver o avião por fora agora. Característica de aviões anfíbios que precisam atracar, pontos de amarração. Isso aqui a gente não vai ver
em nenhum outro avião, a gente vê isso em barco. O Grumman HU-16 Albatross fez seu primeiro voo em 1947. Ele foi introduzido em 1949 e a produção foi de 1949 até 1961 e no total foram fabricadas 466 unidades desse avião. Alguns detalhes aqui, a parte de trem de pouso. O trem de pouso tem essa característica de ele recolher na fuselagem, na lateral, e não embaixo, como acontece com outros aviões com trem de pouso retrátil. Se você vê um Boeing 737, por exemplo, dá pra ver, né, as rodinhas aqui embaixo. No caso desse avião, como ele é anfíbio, embaixo tem esse casco. Inclusive esse casco em V, esse formato, faz com que ele seja capaz de pousar até em mar aberto, né? Ele tem um calado maior, a quilha dele tem uma hidrodinâmica boa para um mar um pouco mais complicado, coisa que outros aviões anfíbios não é tão fácil assim, com aviões com flutuador tem uma certa limitação. Estamos falando de um avião militar, busca e salvamento para operar em qualquer lugar. O Albatross é um avião monoplano, avião de asa alta. E um avião de asa alta, quando pousa na água, precisa ter isso aqui, ó, flutuador, porque é normal o avião tombar uma das asas. Não tem como o avião se manter estável, como acontece aqui na terra, né, apoiado no trem de pouso. Então, quando o avião pousar na água, ele vai sempre pender para um lado ou para o outro, dependendo do peso que tiver, né, de combustível em uma das asas. E com um volume tão grande de flutuador desse, por que não aproveitar para também carregar combustível e aumentar a autonomia? E é exatamente isso que acontece. Nesses dois flutuadores, daqui do outro lado, a gente está falando de 1.500 litros de combustível a mais. Então, vale a pena. Mas claro que o flutuador é um tanque extra, né? Tem o combustível nas asas também. Motor radial, um motor de 9 cilindros de 1.425 HP cada um. Hélice tripá e uma característica desse avião que não tem em outro motor radial, reverso. Quando a gente fala de um avião terrestre, tem freio no trem de pouso. Então, para você parar o avião, o freio segura. No caso de um avião anfíbio, esse é um grande problema que um piloto de anfíbio ou um hidroavião enfrenta quando está pousando na água, que é essa parada. Porque tudo bem, quando você tira o motor do avião anfíbio, a resistência da água vai segurar e ele vai diminuir drasticamente a velocidade. Só que ele vai tender a continuar, né? Você não consegue frear um avião. Então colocar reverso no motor desse ajuda bastante nesse pouso na água, diminui essa distância de pouso. Uma outra coisa que o reverso ajuda é taxiar o avião na água. Esse avião não tem leme na água. E, olha, vou te falar que taxiar um avião sem leme na água, só com a força dos motores e depender da aerodinâmica do leme, é difícil. Imagina um avião desse tamanho. Eu com um avião pequenininho para fazer isso já é complicado. Um avião desse tamanho é muito mais. Então, para taxiar ele, pode usar as manetes e o reverso ajuda a fazer curvas mais fechadas. Agora, você deve estar perguntando o que é essa bandeja aqui, que eu acabei de sujar minha mão de óleo. Acontece que o avião pinga óleo, e eu vou falar mais sobre isso em outro vídeo desse tipo de motor. Olha que legal a homenagem que fizeram aqui pro Edo, né, o Carlos Edo. Inclusive eu voei com o Edo no T6 dele, né, aqui ele tá num T6, vou deixar aqui, ó, para você assistir. E aqui a gente tem alguns outros nomes, né? Tem o comandante Lin, o comandante Edo e o comandante Eloy. O Eloy, dele sul, dono do avião, o Edo, né, o Carlos Edo, e o comandante Lin foi o piloto do filme Os Mercenários, que foi o Lin Hunter. E também tinha um outro piloto, que era o Michael Castilho. O avião é grande, tem quase o tamanho de um bombardeiro americano, como um B-17, por exemplo. Ele tem por volta de 19 metros de comprimento, mais ou menos 29 metros de envergadura e um pouco menos de 8 metros de altura. A pintura desse avião já mudou algumas vezes. Agora está com essa pintura da Marinha dos Estados Unidos, mas no filme Os Mercenários tem aquela pintura preta, também passou pela Força Aérea Brasileira, enfim, agora tá com essa aqui. Não sabemos ainda se eles vão manter essa pintura ou talvez voltar para a pintura do filme, quem sabe. Ali atrás, esse nariz é um radome, né, para um radar. Um avião com dois motorizinhos desse daqui de 1.425 HP cada um, motor radial que consome bastante combustível, você já pode imaginar que o consumo é alto. E realmente, para encher os tanques desse avião são 6.500 litros de Avegás. Se a gente fizer a conta de R$11 o litro da Avegás, é R$71.500. Agora, por hora, esses motores consomem 650 litros em média. Vai consumir mais para subir, menos no cruzeiro, vamos colocar essa média aí. Estou falando em R$7.100 por hora só de combustível, só de gasolina. Só que o motor radial tem a característica do óleo, ele gasta bastante óleo. Para encher
Os reservatórios dos dois motores são 90 litros cada um, então 180 litros de óleo. Cada litro de óleo custa hoje no mercado mais ou menos R$100. Só aí eu tô falando de R$18 mil de óleo para encher. Ah, mas o óleo dura bastante tempo? Não. O óleo é queimado no motor radial muito mais do que em outros motores a pistão. Cada motor desse consome 7 litros de óleo. Então, são 14 litros. Isso significa que, por hora, esse avião consome R$1.400 de óleo. Esse então é o Grumman HU-16 Albatross, um avião americano com bastante história e que participou do filme Os Mercenários. Espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido e aprendido um pouco mais sobre a história desse avião, que é muito legal. E acho que por eu ter vindo aqui e pelo pessoal ter aberto as portas pra gente aqui, né, a Cruzeiro do Sul, a Helisul também, para mostrar esse avião, acho que merece a sua curtida e também deixa um comentário do que você achou. Se quiser acrescentar alguma coisa também, comenta aí. E não se esqueça também de já se inscrever aqui no Aero por Trás da Aviação e ajuda a gente a bater 1,5 milhão de inscritos. Falta só um pouquinho, então conto com a sua ajuda indicando esse vídeo para um amigo seu também assistir e se inscrever. Ó, lembrando da loja do Aero, a gente está com a coleção de aviões estranhos, que é essa estampa, essa aqui é o Stipa Caproni, um avião italiano, parece um barril com asas, e também tem outros 4 aviões, outras 4 estampas bem legais. Essa coleção é limitada, então a hora que acabar não vai ter reposição de estoque. Então já aproveita, clica no link aqui da descrição e vai lá ver sua camiseta. É isso aí, valeu! Até o próximo vídeo.